E aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai comentar de um tema extremamente interessante, extremamente importante, que é os sonhos durante o nosso sono. Então, no período que você vai dormir, o que que acontece com você, o que que acontece com a sua mente, né? E o quão isso é importante, porque afinal de contas, um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Então, existem pessoas que têm sonhos com frequência e existem pessoas que quase nunca sonham, né? Por que que isso acontece? Para me ajudar nisso, estou com a minha grande parceira e amiga aqui, que é a doutora Raquel Amaral. Ela é psicanalista, né? E a gente sabe que a psicanálise é uma das áreas que mais estudam sobre os sonhos, né? Uma dedicação muito diferenciada sobre os sonhos. E eu resolvi trazer esse tema porque é um dos temas mais pesquisados na nossa rede, mais buscados na nossa rede, é sobre sono. Então, nada mais interessante do que muitos pacientes às vezes perguntam no consultório, doutor, por que que eu não sonho? E outros perguntam, doutor, por que que eu estou sonhando demais e sonhos muito vívidos? A gente vai falar no final até de algumas doenças que têm relação com isso e que são importantes. Então vamos lá. E aí, Raquelzinha, tudo bem? Eu estou bem. Obrigada aí por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a questão dos sonhos, que é um assunto muito interessante. Ele casa muito com a psiquiatria, porque traz a informação para as pessoas no sentido simbólico, e você tem aí a condição de analisar tudo no olhar físico. Então, faz muita diferença e sentido na vida das pessoas. É exatamente isso, né? Tem pessoas que chegam aqui no consultório e comentam assim, olha, doutor, eu preciso me tratar porque eu não tô descansando. Eu passo a noite toda com sonhos que são extremamente vívidos, mas eu não me mexo. E outros que falam assim, olha, doutor, a minha esposa, né, teve que mudar de quarto, mudar de cama, porque eu me mexo tanto, eu agito tanto, eu já dei um murro nela, eu já dei um chute nela, o que na verdade não deveria acontecer durante o período em que a gente está dormindo, né, e mesmo que estivesse sonhando, mas acontece isso aí, a gente vai passar mais no final sobre algumas doenças que podem causar isso. Mas isso é muito importante. Enquanto alguns sonham demais, outros têm um eterno vazio, né? Tem. E tirando a questão assim dos aspectos que são baseados aí nas doenças, tem a questão que ocorre com a gente normalmente, que o Freud diria o seguinte: para essas pessoas que têm a demanda ali dos sonhos muito vívidos, sabe assim, que traz essa experiência de lembrança, de vivenciar bem o sonho, é algo e é uma informação. Tem sempre alguma coisa ali no sonho, tem sempre algum detalhe que é uma informação para a pessoa ali conseguir viver a vida. Trazer dentro da dinâmica, vamos dizer assim, da nossa experiência, tudo aquilo que a gente tá com dor, tá com trauma, a gente não consegue passar e tá tudo bagunçado, tá? A nossa vida tá bagunçada, os sonhos também estão bagunçados. E a gente vai vivendo de pouquinho em pouquinho o sonho até que a gente consiga traduzir. Clinicamente, a gente sabe que, na verdade, quando a gente dorme, a gente deveria desligar toda a nossa parte motora e a parte conhecida como sistema límbico, ela está totalmente ativada. E quando você ativa o sistema límbico ele traz geralmente para nós, quando acordados, no nosso dia a dia, situações de prazeres e situações de desprazeres. E isso é mediado dentro do que eu posso e dentro do que eu não posso, baseado no que o frontal e o pré-frontal avalia. O frontal sempre ele empurra e o pré-frontal, que está mais na frente do cérebro, ele freia. Mas quando chega no momento dos sonhos, o nosso frontal e o pré-frontal ali, eles estão desligados. E o sistema límbico é que está comandando. E como a Raquel disse, isso pode ter uma situação tanto de totalmente não há
um julgamento formal, que é o que a gente tem no nosso dia a dia quando a gente está acordado, porque aí o pré-frontal está ligado, como também não deveria existir movimentos, porque também o sistema, né, de movimentação cerebral deveria estar totalmente desligado. Ao ponto que existe uma doença, que a gente vai falar no final lá, né, Raquel, que geralmente assusta muito o paciente, que às vezes o paciente acorda, ele consegue mexer os olhos, ele consegue olhar, mas como o sistema dele, motor, está totalmente desligado, ele entra até em pânico com aquela situação. A gente vai até dar uma dica, que isso já aconteceu com você, o que você pode fazer para poder fazer com que o teu sistema ligue, teu cérebro ligue totalmente, né? E não fique apenas ali nessa situação. Mas como é que a gente pode, dentro da psicanálise, né, ou da psicologia nos dias atuais, como é que a gente pode fazer, às vezes, certas situações que possam causar um certo conforto, ou quando a gente deve buscar um tratamento psicanalítico ali para poder, às vezes, interpretar ou organizar essas questões, esses sonhos? Perfeita a sua fala, porque é justamente nesse sentido, interpretar e organizar. Quando a gente pontua o sistema límbico, ele é totalmente voltado para as emoções. E as emoções a gente não trabalha normalmente, desde lá da infância. A gente é ali pontuado para engolir o choro, a gente é pontuado, ó, levanta aí a poeira, vai para frente. A gente ignora totalmente a questão dos sentimentos. E a nossa vida, ela é baseada em sentimentos. E quando a gente passa o dia e não consegue trazer ali a demanda do que a gente passou uma raiva, a gente teve alguma dificuldade, tá com uma dificuldade no relacionamento, tem alguma coisa. Fora ainda o trauma que vem lá da infância, que baseia justamente na questão do sistema límbico ali, que a gente não aprende a lidar com as emoções. Vai para onde? Para o sonho, que é o que fica ligado, que não desliga. Desliga a nossa parte ali que freia, e dando essa liberdade para a gente ir, né, mentalmente para qualquer canto e construir tudo, porque a gente tem uma dificuldade do quê? De ver a realidade. Então, através do sonho, ela manda as informações. Chegou nesse determinado momento, está em sofrimento, não está descansando, não está tendo essa demanda de um sono tranquilo, vamos dizer assim, é hora de buscar tanto a questão da psiquiatria quanto o auxílio da terapia. Uma coisa importante que a gente tem que sempre relembrar, e isso aí até tem um vídeo no canal, esse vídeo é sempre encaminhado para os nossos pacientes, e que é sobre a higiene do sono. A higiene do sono é algo que a gente bate muito, porque muitas vezes a nossa alteração psicológica ou alteração de sono pode ser um déficit da organização dessa higiene do sono. E isso tem a ver com, resumidamente, porque eu quero que você assista o vídeo lá no canal, com luz, temperatura do quarto, né? Por exemplo, baixas temperaturas podem favorecer pesadelos. Sim. E altas temperaturas vão favorecer, com certeza, incômodos de capacidades de o paciente acordar, despertar, sudorese intensa. Então isso pode acontecer com muita frequência. E quando a gente pensa que essa higiene do sono está adequada, né, não tive uma alimentação pesada, tô dormindo no quarto escuro, a luz, não existe luz, né, não existe perturbação sonora, né, não existe alteração de temperatura de desconforto, nem para mais nem para menos, né, está adequadamente tudo correto, e aí às vezes o paciente sonha tanto e ele não se mexe, mas ele chega sempre comentando assim, olha, tô tendo alguns sonhos que são muito perturbadores. Então assim, eu queria perguntar para a Raquel, na experiência dela, se ela puder, claro, contar alguma experiência de algum paciente dela, o que ela vivenciou, que pudesse assim, ter tido esse link que a gente está explicando aqui, né? De um sonho de agora, de uma situação que estava extremamente ligada a um trauma ou até mesmo uma situação de abuso do passado, para a gente ver o tanto que isso pode atrapalhar a qualidade de vida. Porque a gente sabe que quem dorme mal, quem dorme em horários variados,
quem não pratica a higiene do sono correta, nós já sabemos que essas pessoas têm uma maior chance de infartar e de ter um AVC, na melhor das hipóteses. Fora piora do sistema imune, fora falta de concentração, falta de capacidade de memória, falta de capacidade de foco, né? Que são atrapalhos que a nossa vida hoje pode ter apenas por uma desregulação do sono. Então, queria que você contasse, Raquel, um caso prático assim que levou esse paciente a ter sonhos ali perturbadores, que através, né, do trabalho seu ali de consultório, você conseguiu levar esse paciente para uma situação de tranquilidade, de paz, de estruturação da qualidade do sono dele. Porque chega ao ponto do paciente ter medo de dormir, em alguns casos. Bom, tem um paciente em específico, a história dele é bem mais simples para poder falar, seria a demanda dele. Ele tinha problema, assim, ele não nadava e sonhos recorrentes com água. Só que, como que ele sonhava? Ele estava sempre num local fechado. Esse local normalmente seria um apartamento, que é como ele colocava assim, a estrutura parecia de um apartamento, as janelas gigantes de vidro, e era como se ele estivesse no mar. Sabe como, como eles falam do dilúvio, muita água, muita, sabe, a água assim. E ele sempre vinha e aproximava muito. E quando ele relatava sobre esse sonho, o que parecia? Trazia na demanda dele assim que ele ia morrer afogado. Era a sensação que dava. E acordava no desespero. Era muito ruim, assim. Ele vê aquela água, trazia a estrutura toda ali, era muita água e o sufoco, e acordava suando também e seguia a vida. Depois, quando chegava à noite, mesmo sonho, que acaba repetindo. Às vezes você muda um pouco o cenário, mas continua com a demanda. Qual que era a demanda dele sempre? Muita água, um lugar fechado, e ele visualizar essa água ali chegando perto, e quando chegava, ele acordava. Quando a gente foi buscar, a questão dele estava voltada ali para a infância, né, que no caso do Freud é bem baseado, né, nesses momentos, em que ele ficava muito preso em casa. O local seguro era a casa. Só que naquela casa ele não foi bem cuidado, vamos dizer assim, não foi bem tratado, tiveram abusos, tiveram determinadas situações ali que o fechavam para o mundo. Não dava para ele sair para o mundo, que o mundo não era seguro, que era a representação da água. Caramba. E como para ele era mais seguro trazer do inconsciente, que a gente empurra tudo, né? A gente esconde, a gente recalca, coloca tudo no fundo, porque como é que eu vou falar que eu fui maltratado pela família? Não é legal, sabe? É muito difícil ver isso. E aí eu vou representar a família como? Com essa água. Entendi. O local para ele que era seguro, não era seguro, porque essa mesma água revolta estava convidando ali, ó, sai. Que o intuito do sonho é mostrar, não, sai. Só que eu tô preso. E quando eu tô preso, eu tô ali no meu trauma. Quando eu entendo o trauma, que foi o que aconteceu com ele, dentro do sonho, que é uma coisa que a gente... parte que eu acho mais fantástica. Quando você trabalha e ele entende que ali o local não é seguro, o sonho para. Legal. A água calma, você vai aos pouquinhos, porque ele olha e domina o sono ali, assim. Ele para e fala assim, pera, esse é meu medo. E quando vinham esses medos? Quando ele estava passando por uma situação que ele tinha que tomar uma decisão. Muito interessante. Existe alguns... Isso é uma dúvida pessoal minha até, Raquel. Porque hoje em dia a gente está vivendo um mundo cheio de abusadores e cheio de abusos, né? Toda hora a gente vê mulheres sendo mortas. Isso é uma coisa que está praticamente virando uma coisa comum. Parece que, assim, você é mais jovem que eu, mas parece que quando há 10 anos atrás a gente não via isso igual a gente está vendo hoje. E uma coisa importante que a gente traz para o paciente é que é o seguinte: ninguém levanta um dia e fala assim, eu vou matar minha mulher. Isso já é uma coisa, esse abuso ele já vem acontecendo ali para chegar ao ponto de ter um assassinato muito tempo. As
As pessoas dão sinais. Isso vale para tanto um abuso, né, uma questão contra a mulher, como a gente também vê isso, né, nos casos de autoextermínio, né, e como a gente também vê em casos de abuso de crianças. Então, eu queria ver, né, isso é uma dúvida que eu tenho, por isso que eu estou te perguntando, assim, eu sei que a gente tem na psicologia o teste do Rorschach, que ele mostra muita coisa pra gente, né, a gente depois vai fazer um falando sobre as avaliações do que o Rorschach traz, né, mas, assim, existe alguma coisa que a gente poderia dar de dica prática para quem está assistindo a gente agora, né? Sobre, por exemplo, cara, mulheres que costumam sonhar com determinadas situações, pô, como diz aí os antigos, né? Pode colocar a barba de molho que talvez ali está diante de uma relação abusiva, né? De uma relação conflituosa, né? Eu assisti um vídeo no Instagram que me chocou assim. Era um cara mandando a mensagem para alguém, porque particularmente, eu não gosto muito de ouvir, nem assistir, nem fico buscando esse tipo de conteúdo. Mas era um cara mandando uma mensagem para alguém, porque ele namorava uma menina há 3 meses e ele falava: como eu não suportava ela mais, né, dentro de um condomínio fechado, como eu não suportava ela mais, eu matei ela aqui agora, eu acabei de matar ela aqui agora. E ele era namorado daquela moça, uma moça jovem, há 3 meses, era só namorado, não tinha filho, não era uma esposa, não tinha um compromisso formal. Quer dizer, poxa, não era mais fácil deixá-la do que matá-la, né? E assim, como que a gente poderia, né, como médico, você como psicanalista, e até mesmo, às vezes, os familiares que estão assistindo esse vídeo nosso, primeiro, né, no caso da mulher, uma mulher chega, não quer falar dos abusos que tem sofrido em casa, porque não quer, às vezes, descredenciar o abusador, mas que, de repente, conta aí um sonho, conta para uma amiga, conta para um amigo, conta para a família, conta para a mãe, conta para o pai, que poderia ser uma pista de pensar assim, olha, pode ser que não seja, porque a gente está falando de um sonho e a gente acabou de falar que no sistema límbico a coisa às vezes está toda bagunçada. Mas se existe alguma coisa que a gente pode falar, opa, será que isso não é uma causa de abuso? Primeiro pensando na relação homem e mulher atualmente, na sua experiência, tem algum tipo de padrão de sonho? Esse que você contou foi extremamente interessante, né? Da forma que foi consolidado. E nessas formas de abuso, existe alguma coisa que a gente poderia suspeitar? Bom, primeiro, lamentável que ocorra essas situações ainda, em 2026 e mulheres sendo silenciadas, né? Na questão dos sonhos, qual o sinal que a gente tem que perceber? Quando a gente acorda e a gente continua com um sentimento, sabe? Aquele sentimento que incomoda, a gente tá com medo, a gente ficou agoniado, a gente ficou sentindo a mesma sensação que estava no sonho. Quando é nesse sentido, tem sempre alguma coisa ali para informar. Tem sempre alguma coisa ali para dizer pra gente, só que a gente não consegue decifrar. Então, quando fala com alguém, ou quando alguém escuta um relato de sonho, se ficar prestando atenção ali na pessoa e ver no comportamento dela, aí dá para poder. Uma coisa que eu me lembro até antes da gente passar, isso que você me falou me fez me lembrar, né? Uma das pessoas que eu acho que eu mais amei na minha vida, hoje eu vejo que é um grande amor que eu tenho pela minha família, pelos meus filhos, né? Foi meu avô. E eu lembro que eu era criança ainda e que eu acordava com essa sensação, porque eu tinha o sonho que o meu avô estava morrendo, quando ele era vivo, né? E aí eu acordava nessa sensação assim, parecia que ele tinha morrido, que eu estava vivendo aquele velório. Cara, era muito ruim. Praticamente a sensação passaria no dia seguinte só. E isso a gente sabe que envolve os hormônios do estresse, como cortisol, né? Chega a causar às vezes dores no corpo, né? E a gente vê. Então, esse foi um sinal muito legal. Eu acho que isso vai ser válido para quem está assistindo a gente. Atenção para esses sonhos que têm repercussões físicas, repercussões vívidas nos dias seguintes de alguém que está sendo abusado como mulher. Agora, pensando como criança, a gente está vendo aí jogos como Roblox, né, jogos de tiro, de arma, de guerra, que muitas vezes os abusadores têm usado essas redes para tentar entrar como Free Fire também,
entrar para poder criar redes de conexões com crianças e, de repente, trocar benefícios dos jogos por fotos, por vídeos, né? Que às vezes a criança está inocente, não sabe de nada, mas nitidamente, quando há a situação de abuso, né? Já naquela hora que é foto nua, já tem aquela ideia de vou contar para tua mãe, vou matar tua mãe, vou matar teu pai se você não fizer isso, e aí coloca a criança nesse meio, no sonho, também teria algum sinal, né, ou sintoma que a gente poderia estar mais ligado quando isso acontece com crianças que às vezes possam ter ou estar, lógico, a gente tem que deixar claro, isso não é um sinal patognomônico. O que é sinal patognomônico? É aquele sinal assim que não se tem dúvida, certo? Então, por exemplo, né, existem vários sinais patognomônicos em todas as áreas da medicina, pessoal, menos na psiquiatria. Na psicanálise, não existe um sinal definitivo. É isso, é aquilo, pronto, acabou. Não tem, entendeu? Não existe. Por exemplo, quando a gente pega um estetoscópio, escuta o pulmão, se o pulmão está fazendo um som parecendo de folhas sendo arrastada pelo vento, isso chama estertor. Esse é um sinal patognomônico que provavelmente o paciente tem a pneumonia. Na psiquiatria, na psicanálise, não existe um sinal clássico, claro, indefensável, mas existem sinais que também podem ser. Então é isso que a gente está falando da mulher, e agora a pergunta é, seria a mesma coisa com a criança, ou na criança, na tua experiência, ou nos teus estudos, você já percebeu que pode acontecer alguma coisa, talvez até de mais agravo, assim, que traz pra gente, opa, será que essa criança está sendo abusada? Será que ela está passando por alguma situação? Na criança acontece em relação ao sonho da mesma forma, O sonho vívido. o sonho vívido, e ela traz também as informações de sonhos muito desconexos, a pessoa não entende, e que não é para entender mesmo, mas já é um sinal para levar para fazer essas avaliações. E quando a gente está falando aqui, são suposições e a gente encaminha, aí vai lá, faz o estudo. E também a questão do comportamento. O que altera muito nas crianças é o comportamento. A criança deixa de seguir aquela rotina, ela fica mais ansiosa, ela fica desconfiada, ela às vezes começa a dar mais trabalho ou às vezes não dá trabalho nenhum, ela fica silenciada. Então qualquer sinal assim de diferente que você olha e fala, mas o que está acontecendo? Vale a pena investigar, porque a criança não tem noção. Sim, e aí quando a gente fala, né, sobre isso, vale a pena lembrar também tanto da higiene do sono, quanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que as crianças, né, parece piada o que eu vou falar, elas deveriam ter no máximo 2 horas de tela por dia. E hoje o Brasil, ele só perde para a Índia. A média de tela de crianças a adultos, média, isso significa, quando a gente está na média, que existe o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, quer dizer, média está muito alta para ser uma média. Tá? E é uma média, é de 14 horas por dia. Se a gente está falando de 14 horas de tela por dia, significa que a gente está alterando a hora de sono, está perdendo a hora de sono, porque, inclusive, o ideal seria ali entre 6 a 9 horas, né, de sono, o ideal para cada um. É importante que ela que o sono ele é dividido em 4 fases, chamadas de N1, que é não REM 1, não REM 2 e não REM 3. Na terceira é a fase onde você faz descanso físico, onde você descansa muscularmente. Então imagina, foi na academia, treinou, jogou tênis, jogou beach tênis, correu, fez maratona. A fase de descanso é a fase não REM 3. Agora, quando você consegue entrar no REM, que é a quarta fase do sono, essa fase, esses ciclos vão acontecendo a cada 90 minutos durante a sua noite. Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase REM. Quando você entra no sono REM, ela é muito importante, porque olha só que interessante, quando você faz um eletroencefalograma de uma pessoa, que é um exame, né, um eletroencefalograma, um exame de uma pessoa que está no momento de sono REM, a gente fala que esse momento ele é paradoxal. Por quê? Porque eu deveria ter um eletroencefalograma que o cara está totalmente descansado. Só que, pasmem, o eletroencefalograma vai ser como se ele tivesse acordado. De tanto que o sistema límbico está ativo, ou de tanto que o teu cérebro está ativo, com todas as outras áreas desligadas. É nessa hora que o teu cérebro faz a limpeza
de tudo aquilo que não precisa, de todas as toxinas, de todas as proteínas necessárias, de todas as enzimas necessárias que estão ali, que estão atrapalhando as minhas conexões elétricas. É nessa hora. É nessa hora que o teu cérebro vai fazer uma melhora das tuas memórias. É nessa hora que o teu cérebro está sendo preparado para o foco de amanhã. E é nessa hora que o sono está rolando. A fase do sono REM. E aí, uma coisa que é importante a gente falar, e que eu gosto de falar sempre quando o paciente vem no meu consultório, quando eu pergunto assim, você usa melatonina? Aí o paciente, ih, doutor, já usei demais, mas isso aí nunca me fez dormir. Mas, gente, melatonina não é para dormir. Melatonina, na verdade, ela colabora com o sono REM e ela vai aumentando conforme eu apago todas as luzes. Eu costumo dizer que Deus nos fez para dormir às 9 e acordar às 5. E aí, o que isso atrapalha hoje em dia? As telas e as luzes. Então, guarda para você que a melatonina ela é um anti-inflamatório natural cerebral, ela colabora com a melhora e com a estabilidade do meu sono REM. E até falo isso aqui de um paciente que chegou para mim outro dia e falou assim, doutor, eu vi um artigo falando que melatonina dá ICC, insuficiência cardiocongestiva. Cara, eu pesquisei, tá? Esse vídeo até para essa paciente, eu até vou avisar, eu pesquisei sobre isso. Não existem trabalhos formais com grande N mostrando essa situação. Por quê? Porque a ICC dificilmente é atribuída a um único fator. Ela é multifatorial. Então, o trabalho que falou que a melatonina poderia estar causando insuficiência cardiocongestiva, ele não tem respaldo científico da comunidade científica, falando totalmente contra o uso da melatonina e até mesmo baseado que nós pudéssemos ter um comportamento noturno adequado, todo mundo teria ICC, porque todo mundo produz melatonina lá na pineal, tá? Então, assim, é bem importante a gente estar entendendo essas situações, que a gente precisa preparar um arcabouço para a gente dormir de forma adequada, para que a gente possa ter uma noite de sono adequada. Mas, enfim, uma das coisas que eu ainda tenho dúvida, que eu queria colocar para a Raquel colocar para a gente. Raquel, teoricamente, seria legal sonhar demais, sonhar de menos ou não sonhar? Porque eu vou contar um detalhe para vocês. Todos os dias a gente sonha, só que a gente não lembra dos sonhos. Então, o que seria mais padrão fisiológico dentro do que a psicanálise estuda, né? Seria aquele paciente, sonhos esporádicos, né, dentro de uma fisiologia, sem acordar cansado, disposto, ou na verdade, nunca se lembrar dos sonhos, ou na verdade, sonhar demais, sonhar toda noite e se lembrar toda noite. Baseado nas questões de informações, então, lembrar dos sonhos seria o ideal. Quando a gente tem a informação, consegue captar, é como se a gente limpasse também esse cérebro. É como se a gente conseguisse fazer a organização e não é não ter problemas, é justamente resolver os problemas. Então a gente consegue caminhar de uma forma mais leve, a gente consegue ter esse sono descansado também, sabe? Consegue trazer uma estabilidade, consegue pontuar na nossa vida algo de... É que eu não gosto muito de usar a palavra equilíbrio, porque equilíbrio parece coisa muito... Mas não, a vida não é uma hora tá aqui, outra tá ali. Mas eu sei transitar nesse meio. Sim. Então, quando a gente consegue pegar a parte do nosso corpo, descansar e descansar a mente, que eu falo assim, não é negar o sono, ou na verdade o sonho, e não é esconder da gente, não ter medo, que a gente fica com medo às vezes dos sonhos, justamente por não entender. É encarar, falar assim, ei, peraí, o que eu sonhei hoje? Deixa eu anotar aqui, deixa eu levar na terapia. Nossa, que absurdo, eu sonhei que eu tava vamos pôr, sufocando alguém, que é uma coisa terrível ali de pensar, mas às vezes ali é só uma informação de que você está passando um perigo, que você está com medo. E quando tem esse equilíbrio entre corpo e mente, é saúde mental que a gente pode pontuar. E a saúde mental não é não ter ausência das coisas, mas é justamente a gente conseguir lidar com tudo aquilo que tem, como que a gente é,
da melhor forma possível. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que existem situações que pioram a qualidade do nosso sono. Muitas vezes alguns pacientes chegam no consultório falando, olha, eu passei a beber mais porque eu percebi que quando eu bebia, melhorava minha qualidade de sono. Na verdade, não melhora. Você tem ali um sono até na fase 3, mas na verdade você vai ter um sono totalmente fragmentado. Pode existir até pesadelos com isso, e essa fragmentação do sono, ela não te descansa, porque ela não completa ciclos. E sem completar os ciclos para a fase 3 do sono, chamada não REM, fase 3, você não consegue descansar o corpo. Então é aquele sono desagregado, né? Outra coisa são os estimulantes. Gente que toma energético para malhar, café para malhar, pré-treino, né? Principalmente em horários noturnos. Uma coisa que eu sempre coloco para meus pacientes: a hora de malhar é no máximo até às 5 da tarde. Porque você vai ter ali até a hora de você ir se deitar de 4 a 5 horas de repouso. Então, para você acalmar o corpo. Tem gente que malha 10, 11, meia-noite, cara, tá totalmente fora e totalmente longe da nossa fisiologia adequada ao sono, tá? Baseado nessa informação, a gente não leva muito a sério. A gente vai atropelando, a gente vai levando... não, uma hora eu arrumo, o trabalho às vezes é muito, a gente não consegue adaptar o descanso com o malhar, só que a gente tem que lembrar que a gente é humano, não é máquina. E se a gente não coloca o nosso corpo e a nossa mente dentro da nossa condição, a gente sempre está indo fora e está tentando sempre essa adaptação. Sabemos que não é fácil, a vida de cada pessoa é diferente, cada um tem o seu processo. Só que dentro do processo de cada um, se a gente conseguir ajustar para voltar para esse olhar humano, que a gente é humano, a gente consegue viver mais leve. Legal. Top. Eu acho que dentro dessa questão, né, dos sonhos, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês que estão ouvindo a gente, que possa estar encaminhando, tanto os canais de comunicação nossos do YouTube, do Instagram, vão estar abertos para essa situação, e a Raquel se dispôs a, quem quiser, né, mandar algum sonho para a gente aí que está acontecendo, que está ocorrendo com frequência, né, para que a gente depois possa estar lendo sobre esse sonho, e aí a gente vai meio que fazer uma devolutiva dentro daquilo que você trazer de conteúdo, porque às vezes você não traz todo o conteúdo, então seja bem aí, informe pra gente, qualquer coisa a gente deixa, né, até um e-mail, porque às vezes, como a Raquel falou, né, você teve um sonho aí matando alguém, e aí você não quer tanto se expor aí num comentário na nossa rede social. Se você tem um sonho que se repete muito, que tem às vezes te causado algum tipo de perturbação, a gente quer que você mande pra gente, e a gente vai fazer o compromisso, né, de escolher ali o melhor relato, e a gente vai fazer uma devolutiva. Né, eu e a Raquel vamos estar batendo um papo sobre essa descrição desse sonho, sobre o que a gente está interpretando disso, né, tanto da parte psicanalítica quanto da parte psiquiátrica da questão. E como eu havia comentado e prometido, mas agora já indo para o final da nossa live aqui, do nosso podcast, eu vou estar falando algumas coisas mais técnicas de risco e de sinais de doenças relacionados ao sono, e a Raquel também pode estar interpretando alguma coisa aqui para a gente para complementar. Então, a primeira doença é uma doença muito comum entre as crianças, chamada de terror noturno, né? É uma doença que ela faz com que o cérebro tenha sonhos muito vívidos, muito reais, né? E muitas vezes isso pode não estar associado a nenhum tipo de abuso, né? Mas às vezes alguma desregulação lá no cérebro entre principalmente a serotonina, que ajuda a colaborar com os momentos de melhoria da qualidade do sono. Então, trazendo esses sonhos muito vívidos, em que as crianças começam a ter pânico na hora de dormir, porque elas ficam com medo de dormir e ter toda aquela situação, e por isso chamado de terror noturno.
né? Você tem alguma experiência, Raquel? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Tem uma experiência e o que eu posso trazer? Quando você leva a criança, ela já está fazendo um acompanhamento, está ajustando toda a questão hormonal, e mesmo assim ainda continua com o terror noturno, é interessante que ela participe sim de uma terapia, porque a gente volta de novo na questão do sentimento. Então pode ter algum sentimento que ela não está conseguindo trabalhar, ela não está conseguindo expressar, ela não está conseguindo colocar ali na vidinha dela, que está no processo de aprendizado, tipo um medo na escola, um medo de falhar, um medo de crescer mesmo, sabe? Assim, eu não sei o que vai ser, eu não quero crescer. Então, existem várias informações que a criança está passando que ela não consegue fornecer. Então, está fazendo a parte hormonal, está ajustando a questão do sono, e mesmo assim continua, vale a pena investigar. Outra doença interessante que a gente deixou para o final é a narcolepsia. A narcolepsia são situações em que o paciente, às vezes, coloca a vida dele e de outros em risco. Imagina um paciente dirigindo e, do nada, subitamente, ele adormece. Essa é uma doença que existe tratamento, existe medicação para que a gente use, mas, na verdade, existe ali como se tivesse um relé ali no cérebro, né, com uma certa alteração, em que o estado de vigília passa para o estado de sono e sono profundo de uma forma súbita. E isso também tem a ver com alguns neurotransmissores, né, uma desregulação desses neurotransmissores que a gente pode analisar. Isso não tem nada a ver com aquela sonolência intensa que alguns pacientes têm durante o dia. Feitos os critérios de higiene do sono, essa sonolência intensa durante o dia, com os critérios de higiene do sono adequados, podem, inclusive, ser alguma coisa relacionada clinicamente à tireoide ou até mesmo à adrenal. Às vezes, existe uma falha na adrenal, onde o cortisol, que é um hormônio principal não só do estresse, mas da vigília, precisa estar em alta e essa adrenal não está conseguindo suprir e ele fica em baixa. E esse paciente passa o dia todo sonolento. Existe um teste simples que a gente faz dentro do consultório que a gente consegue analisar se possa estar existindo alguma falha nessa adrenal, nessa tireoide, para que a gente possa indicar para aquele paciente se ele tem uma necessidade, talvez, de uma suplementação de cortisol. E aí não seria os anfetamínicos, como é na narcolepsia, tá? Uma outra questão importante que a Raquel também tem conhecimento seria uma demência, chamada demência de corpos de Levy. Na última avaliação do DSM-5 e nos últimos tratados de neuropsiquiatria, colocaram a alteração do sono REM como um dos fatores principais de diagnóstico da demência de corpos de Levy. Então, se você tem aí um vozinho, uma vozinha, um familiar mais idoso, ali para cima dos 70 anos, 75 anos, que começou subitamente ali, né, ou vem acompanhando um quadro depressivo importante, com uma alteração do sono, principalmente com movimentação, agressividade, como a Raquel falou, sonhos muito vívidos nessa faixa etária, a gente tem que começar a dar uma olhada se talvez não possa se tratar de uma demência por corpos de Levy. Isso é um diagnóstico mais fino, mais elaborado, existem exames, né? E muitas vezes não vai ter essa relação com o que a Raquel falou das questões subjetivas. Vão ser literalmente questões clínicas ligadas ao cérebro, né? Bom, é isso que eu tinha para dar de dica para vocês sobre quando o sono está associado a doenças, né? E eu vou deixar agora a Raquel fazer as considerações dela final e fechar essa primeira edição nossa. E vai ter muitas para frente, que vai ter extremamente assuntos bem interessantes. Da semana que vem a gente já tem uma convidada especial para falar com a gente aqui.
que é uma também psicóloga. A Raquel vai estar junto comigo nessa e nesse trabalho, e eu vou deixar a Raquel fechar aqui para terminar com ela. Obrigado. Quando for lembrar do sonho, pense que é uma janela para a alma. Está ali para poder passar o recado para você, para te informar. É uma carta. E se você quiser ler, basta você cuidar da sua janela. Cuidando da sua janela, você abre as portas da sua alma, cuida do seu corpo, cuida de você. E eu vou fazer uma pergunta. Como que anda a janela? Sua, de vocês, a minha também.